Olá a todos, sejam bem-vindos, estudantes das exatas. Estamos aqui com mais uma aula, os dois Robertos. Essa aula é com o professor Roberto Aguilar, Eletricidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Olá, prezado professor Roberto Lapa, olá, prezado aluno. E vamos lá para mais uma aula interativa, que hoje não é tão interativa, mas é para auxiliá-los em dúvidas, perguntas e, claro, se aparecer qualquer questionamento, Na já sabe, tutoria, né, prof? tutoria é o nosso caminho mais curto, tá? Uma aula, teremos mais uma dessa de eletricidade, tá? Nós estamos relacionados com a aula 1, 2 e 3, mais especificamente, e mais em breve nós teremos a aula 4, 5, 6, e essa eu quero vocês conversando conosco. Certo, professor Roberto? Certíssimo, professor Roberto. Professor, Nosso pode tempo é falar. meio curto, hein, prof? Olha, Vamos eu mandar brasa. tentei enxugar, mas não tem jeito. Aqui, quando a gente começa a falar, o negócio rende. Rende porque é um dos tópicos que eu gosto muito, mas ele gera muita dificuldade. Mas vamos lá, sem mais delongas. Primeiro passo, eu só coloquei isso aqui porque é muito importante que vocês recordem qual que é a ideia da nossa disciplina, aquela base, né, professor? Exato. Carga quantizada. Eu preciso lembrar do modelo do átomo, que no átomo eu tenho o núcleo massivo, nesse núcleo eu tenho prótons e nêutrons, e volta eu tenho essa eletrosfera. E esses elétrons, eles têm essa capacidade de movimentação. Tá? E aí, esse corpo, como esses elétrons têm essa capacidade de movimentar, para o corpo ficar carregado ou não, eu preciso ter falta ou excesso de elétrons. Resumido, Exatamente. primeiro passo, quantizar uma carga. Para eu saber se um corpo está carregado ou não, eu preciso saber se ele ganhou ou perdeu elétrons. Simples, fácil e objetivo. Então, Ou primeiro, seja, deixa eu só ver se entendemos, prof. O corpo só está carregado se ele não tiver o mesmo número de prótons e de elétrons. Ou seja, ele perfeito. só está carregado se ele perdeu ou se ele ganhou elétrons. Show de bola. Já Beleza. aproveitando essa fala, professor, se um corpo ele tem o mesmo número de prótons, vamos inverter. Qual é a carga de um próton com a carga de um elétron, né? Esse Exato. valor é chamado de carga elementar. Carga elementar, aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse valor da carga elementar é a carga de um próton, que é a mesma de um elétron. Certo? Eles Por que têm eu estou cargas colocando? iguais, não têm massas iguais, mas eles têm cargas iguais. Perfeito. Tá? Então Tá? aqui até aparece um mais ou menos aqui, só para você saber, tá? A carga do próton é a mesma do elétron e nós vamos usar no primeiro exercício. Depois, quando nós trabalhamos com esse processo de carga, nós precisamos lembrar de como um corpo pode ficar carregado. E aí nós temos três processos de eletrização básico: eletrização por atrito, contato e indução. Tá? Mas isso aqui é mais teórico, é mais fácil, mais simples, né? Eu vou tentar ser mais objetivo. Mas no processo de eletrização por atrito, pega dois corpos neutros, tá? Então, você vai atritar de um corpo no outro. Nesse processo de atritar, um corpo recebe elétrons, o outro cede elétrons, perde, um recebe, outro perde. Há uma diferença de cargas, ambos ficam carregados. Processo de eletrização por contato, o nome já diz, tem que ter contato, dois corpos, preferencialmente idênticos, né, para facilitar. Você coloca eles em contato, as cargas serão somadas e divididas, tá? Igualmente. E no processo de eletrização por indução, você tem um corpo neutro e um corpo carregado. Você apenas aproxima, faz uma polarização, conecta um fio terra, apenas aproximando, conecta fio terra. Quando você aproxima, esses elétrons sobem ou descem, cortou o fio terra, esse corpo fica carregado. Resumo do resumo do resumo. Certo, professor? Adendos? Certíssimo. Então, Lembrando que no atrito, cargas iguais, sinais contrários, né, prof? isso é bem legal, tá? Essa ideia do sinal. No processo de eletrização por atrito, um corpo fica carregado positivamente e outro negativamente, porque um cedeu e outro recebeu. No contato, você pega dois corpos com cargas diferentes. Elas irão ser somadas e divididas, terão cargas Cargas finais iguais, iguais, tá? exatamente. E na indução, você também tem cargas com sinais contrários. Tudo bem? Isso aqui, ó, por favor, eu tô com 3 simuladores abertos para trabalhar com isso, mas eu vou tentar ao máximo adiantar, porque o conteúdo é extenso, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, depois que você entende que esse processo de
corpos estão carregados ou não, você vai entrar na definição de interação eletrostática. Essa interação, ela acontece em uma região que nós vamos falar já. Mas o que eu preciso lembrar? Que dois corpos carregados, eles interagem entre si com uma certa força. Essa força pode ser de atração ou de repulsão. Cargas com sinais iguais se repelem, cargas com sinais contrários se atraem. Aqui nós teremos algo que nós chamamos lei de Coulomb. A lei de Coulomb é essa lei que representa a intensidade da força entre dois corpos carregados. Tá? Mas se você tiver 3, 4, não tem problema. O que você precisa lembrar? Nós estamos trabalhando com força. E força é uma grandeza vetorial. Essa disciplina, pelo que eu percebi aqui, ela está trabalhando muito com essa questão vetorial, tá? Então a gente trabalha com superfícies gaussianas, nós trabalhamos com fluxos e tudo isso está relacionado com vetor. Força. O que você precisa lembrar dessa força? Força é igual a constante vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Como força é uma grandeza vetorial, você trabalha com essas cargas em módulo, tá? E o segundo ponto, deixa eu ver aqui, lembrar de mais um detalhe. Essa constante, geralmente nós adotamos um valor, né? 8,99 vezes 10 a nona. Geralmente arredonda-se para 9, mas nós vamos seguir aqui o nosso valor, 8,98 vezes 10 a nona. Isso está relacionada com uma constante elétrica, tá? Então, esse K, eu vou até trazer para cá de novo, ó, é igual 1 sobre 4π epsilon zero. Então, esse epsilon zero está relacionado com essa constante de essa constante elétrica. Isso nós usamos esse valor 8,98 para o meio vácuo. O E0 é permissividade, né, prof? O quanto o meio permite ou não, né, professor? a eletricidade fluir, né? Esse valor dessa permissividade, porque você vai encontrar mais algumas constantes em outras variáveis de campo magnético, força e assim por diante. Esse uma valor característica que eu tenho, do meio. Exato. 8,9 ou 9 vezes 10 a nona para o meio vácuo. Vai aparecer questões para vocês em que ele pede qual é o valor dessa permissividade do meio, tá? Então, você só vai substituir aqui esse K por 1 sobre 4π epsilon zero. Esse epsilon zero, essa constante de permissividade. De acordo? Lei de Hooke. E, claro, o professor Roberto Lapa, tenho certeza que está ali para falar. Lembre-se, pessoal, essa lei de Coulomb, ela trabalha também com uma questão de proporcionalidade. Ela diz que a força de interação eletrostática é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Deixa eu só certo? fazer uma observação, prof. Pois não, professor. Às vezes, no estudo anterior, as pessoas têm o hábito, né, de ler a equação assim, F igual a K, Q1, Q2, D quadrado. Não, gente, nós estamos na universidade. Vamos fazer diferente. Vamos ler a função da maneira que é para ser lida. A força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado de distância. É assim que se lê a equação. Perfeito, prof. Né? Muito obrigado. E esse negócio de ficar arredondando também acho que não é muito legal, né? Não. O máximo que a gente consegue ele é 8, se a gente considerar que os nossos algarismos significativos, nós podemos arredondar no máximo para 8,99. Tá? Ah, mas vai dar muito próximo. Então, faça como você preferir. Sem delongas, já vamos direto para o primeiro exercício, que diz, ó, o núcleo de um átomo de ferro tem um raio igual a 5 vezes 10 a menos 15 metros e contém 26 prótons. 26 prótons. Qual é o módulo da força de repulsão eletrostática entre dois prótons do núcleo de ferro separados por uma distância de 4 vezes 10 a menos 15 metros? Bom, o primeiro enunciado aqui não foi algo muito útil, mas se eu tenho prótons, eu tenho carga positiva. E aí vem aquele detalhe, né? Qual é o valor desse próton? Qual é a carga de um próton que eu tenho? Lembra que eu comentei ali atrás sobre a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19?
Então, aqui eu tenho o valor de 2 prótons, perdão, o valor da carga de um próton é o valor da carga elementar. Então, bora lá direto. Eu quero saber qual a intensidade dessa força em módulo. Constante, quanto vale? Então, vou colocar aqui, ó, constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado, cargas em módulo. Então, vamos lá. A nossa força é igual constante, 8,99 vezes 10 a nona. Carga 1. Então, aqui eu tenho a carga 1 e a carga 2. Ambas são prótons. Então, vamos até representar isso aqui, ó. Eu tenho um próton aqui, eu tenho um próton aqui, a uma distância de 4 vezes 10 a menos 15 metros. Se eu tenho cargas iguais a uma distância dessa, sinais iguais, vai existir uma força de repulsão para cá, de afastamento, e para cá, de afastamento. Essa força, ela está na mesma intensidade em ambos os lados. E é ela que eu quero saber. Tá? Então, vamos lá. Carga 1 é o valor do meu próton, carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Carga 2, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido. Professor, posso elevar isso ao quadrado? Matemática básica, eu tenho certeza que vocês sabem. Então, não vamos nem discutir, sabe, professor? Então, aqui eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 15 ao quadrado. Tá? Então, a partir de agora, você vai procurar a forma mais fácil para você. Pode usar calculadora na prova? Pode usar calculadora Não, né? na prova, professor? Pode. Depende da Na prova prova, pode, né? né? Pode, mas Só que no aquelas que não são vestibular, ligadas ao... concurso você não pode. Se você não pode no concurso, você está se formando para passar no concurso. Então, evite usar calculadora, tá? Então, eu vou fazer o que eu... Diga. A calculadora eu utilizo na pressa. É matemática básica, a gente tem que saber, né, gente? Então, É vamos lá. imprescindível. Eu já fiz aqui os meus rascunhos, mas nós vamos fazendo tudo que for necessário. Ó, 8,99 vezes 10 a nona. Aí o que eu sei? 1,6 vezes 1,6 é 16 vezes 16 dá 256. Então eu tenho 2,56 vezes 10 a menos 38. Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, somos expoentes. 4 vezes 10 a menos 15 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16 vezes 10 a menos 30. E mais um detalhe, cuide com as unidades de medida, tá? A unidade de medida é fundamental para vocês. Força em Newton, constante, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Cargas, Coulomb, distância em metro, tá? Aliás, né, prof? Antes de começar o teste, é bom a pessoa ver o valor do K, porque como é a maior unidade, obedece à unidade do K, pronto. Uhum. Né? Perfeito, constante. Então aqui, ó, 8,99 vezes 2,56, esse eu já fiz aqui, ó, dá 23,01, eu acho. Vezes 10, 9 menos 38. 9 menos 38, ixi, menos 29. Menos 29 dividido por 16 vezes 10 a menos 30. Então, essa força vai ter um valor de 23,01 dividido por 16 dá algo aproximado com 1,4. Tá? Então, já vou fazer meu arredondamento para ganhar tempo com vocês. Vezes 10, aí, probabilidade básica de novo, divisão de potência de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Menos 29, menos com menos, mais. Menos 29 mais 30, 1. Ou seja, eu tenho um valor de aproximadamente 14 newtons. Simples, fácil e objetivo. Certo, Pluff? 14 newtons, só para o pessoal ter uma noção maior, seria equivalente a segurar 1,4 quilos na mão. Tá, mas nós estamos falando... Nós estamos falando de 1,4 quilos, mas nós estamos falando de um átomo, de um próton. Não, sim, de um sim, próton. Isso, é. Agora você imagina o próton, e olha também essa distância, gente. 4 vezes 10 a menos 15 metros.
Então é um valor muito alto, né, professor? Consideramos, né? Não vamos discutir agora. Tá. Perdão, não, só a minha ideia. Eles estão um do lado do outro, praticamente, né? Coladinhos, né? Mas imagina, aí vem aquela discussão, professor, mas eu não tenho ali no átomo núcleo, prótons e nêutrons e volta, eu não tenho elétrons? Eles não têm cargas diferentes? Por que eles não são atraídos? Olha só a interpretação que você precisa ter de domínio. O professor quer falar sobre? Manda brasa, prof. Força nuclear forte. Exatamente. Acabou. Então isso Que resume... é a força gerada pelos prótons. Se aqui eu tenho 2 prótons, já está me gerando 14 nêutrons, imagina a intensidade que eu tenho. Vou nem falar aqui. Peguei mais um, porque isso aqui é matemática básica de novo. Peguei, deixei valores redondos para facilitar a minha vida. Tá? Pode falar, prof. Não, eu estava falando sobre a força nuclear forte, a força que une os prótons, né? Uhum. É muito, muito grande, o que não permite a aproximação e etc. Bom, mas se entrar no caso, nós vamos longe. Esse é o problema, né? Esse assunto vai que vai. Então vamos lá. Qual deve ser a distância entre a carga pontual Q1 de 6 microcoulombs e a carga pontual Q2 de menos 4 microcoulombs para que a força eletrostática entre as duas cargas tenha um módulo de 5,7 newtons? Direto, vamos lá. Lei de Coulomb, força constante, carga 1, carga 2, distância ao quadrado. O que eu tenho? Eu tenho a intensidade da força, 5,7. Eu tenho a minha constante, então, igual, minha constante, 8,99 vezes 10 a nona. Eu tenho o valor da carga 1. A minha carga 1 é 6 micro. Lembra do prefixo micro? 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. 6 vezes 10 a menos 6. Eu tenho a minha carga 2, menos 4. Só que não esqueça, cargas em módulo. Por que do menos? Para eu saber que eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. A força que vai existir é uma força de atração. De acordo? Então, em módulo, 4 vezes 10 a menos 6. E o meu x da questão aqui é a distância. Distância ao quadrado. Beleza? Tranquilos? Então vamos lá. O que eu vou fazer? O d ao quadrado está dividindo, vem multiplicando, 5,7 está multiplicando, vem dividindo. Então vamos direto. Distância ao quadrado é igual a 8,99 vezes 10 a nona, vezes 6 vezes 4. 24 vezes 10, devo 6, devo 12, dividido por 5,7. Tá? Então, seguindo para cá. Então, a minha distância, veja, você faz o que você achar mais fácil. Posso levar, já tenho a minha raiz ali, tenho a minha potência, perdão, posso jogar na forma de raiz já? Aí é só matemática básica que você procura mais fácil para você. Tá? Então, vou trazer para cá já, raiz. 8,99 vezes 24, na minha conta aqui, deu 215,76. Vezes 10, 9 menos 12 dá menos 3, dividido por 5,7. Tá? Então, isso aqui eu deixei tudo dentro da raiz. Professor, posso colocar a raiz depois? Pode, não vai mudar. Matemática básica você procura mais fácil. Então, D é igual a... D é igual a raiz D. Então, aqui, ó, 215,76 dividido por 5,7 dá um total de 37,852 vezes 10. 10 elevado a quanto? Menos 3. Isso aqui é legal, sabe, prof? Porque às vezes o pessoal tem mania de usar calculadora e nem assim acaba confundindo. Eu tenho uma raiz com uma potência. Pode falar, prof. Justamente ia falar para você a gente passar ou para menos 2 ou para menos 4, né, prof? Lembre-se, você, numa propriedade de uma potência, você tem que dividir o expoente pelo índice, ele tem que ser o número inteiro, tá? Então você vai ter que andar com a casa da vírgula. Eu, particularmente, prefiro andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda.
Esquerda. Acho que a esquerda fica mais fácil, né? Ó, Uhum. o que você prefere, professor? Para a esquerda. Esquerda. Aí você lembra daquele Aí vai ficar macetinho, menos ó. 2. Didi Isaú. Didi Isaú. Se a vírgula for para direita, né? Isso aqui foi um Mas é negócio que ótimo. resolveu a minha vida, ó. Ué. Direita diminui, esquerda aumenta. Melhor coisa. Então a vírgula vai para esquerda, esquerda aumenta. Então eu tenho 3,785 vezes 10 a menos 2. Aí o professor me pegou, porque eu não fiz essa operação ainda. Então vou tirar a raiz de 3,785. Eu tenho um valor de 1,945 vezes 10. Então, aí, quando você tem a raiz, você precisa lembrar, ó, divide expoente, divide pelo índice. Menos 2 dividido por 2, o meu expoente é menos 1 metro. Tá? Ou você deixa 1,945 vezes 10 a menos 1 metro, ou você anda com a casa da vírgula. 0,1945 metros. Simples, rápido e objetivo. De acordo, prof? De acordo. Mas o melhor é a de cima, né? Comentários? Notação científica, né, prof? A anotação é para ajudar, né? A anotação é É. para ajudar. Pessoal, eu peguei dois mais simples. Um de encontrar distância, outro de encontrar cargas. Mas o que eu preciso que vocês saibam também, tá? Que aí eu vou explorar isso em um outro detalhe. Eu posso ter uma carga A aqui, positiva, posso ter uma carga B negativa, posso ter uma carga C positiva. E aí, o que eu posso, o enunciado pode pedir para você? A resultante, por exemplo, eu tenho aqui 2 microcoulombs, 3 menos 3 microcoulombs e 5 microcoulombs. Eu posso pedir a resultante nessa carga C. Qual é o ponto? Eu preciso que vocês lembrem de operações vetoriais, tá? Essa carga 1 vai exercer uma força de repulsão. Então, eu quero saber sobre essa carga aqui, ó. Essa aqui é fixa. Então, se ela é fixa, essa carga aqui, eu quero saber sobre ela. Essa carga vai repelir para cá. Tem uma força de repulsão para cá. Essa carga negativa vai atrair para cá. Tá? Então, eu quero saber a resultante. A resultante é uma soma vetorial. Soma vetorial, você pode usar a regra você pode usar a regra do. Opa! Do polígono, você pode usar ou a regra do paralelogramo. polígono, ou o que a bibliografia traz para vocês, a rota de aprendizagem, trabalha muito com o que nós chamamos de vetores unitários. O vetor unitário nada mais é do que uma representação para o eixo IJK, XYZ. Tá? Então, nós vamos trabalhar muito com isso. Eu preciso que vocês tenham muito bem resolvido na vida de vocês o que é uma operação vetorial. Tá? Quando você lá na frente trabalhar com regra da mão direita, regra da mão esquerda, nada mais é do que operações vetoriais. Tá? Mas eu não vou fazer aqui, por quê? Porque eu coloquei para vocês um exercício de campo elétrico. E nesse exercício de campo elétrico, eu vou trabalhar um pouquinho mais. Tá? Lembre-se, força é uma grandeza vetorial, tá? Aqui, agora, trabalhando com campo elétrico. O que é o campo elétrico? É a região em que as cargas vão interagir. Se eu não tenho essa região, então se eu tenho uma carga, ela cria em torno de si um campo. A segunda carga, ela cria em torno de si um campo. Se não existir esse campo, não existirá interação. Tá? É bem interessante, porque quando nós trabalhamos com essa ideia de campo, eu não quero ficar preso ao conceito, quero fazer a aplicação direto com vocês. O que vocês precisam lembrar? Linhas de campo. Então, veja, eu tenho uma carga positiva. Essa carga positiva, ela tem em volta uma região. Essa região é o nosso campo elétrico. Certo, professor? Certíssima. E como que eu faço para lembrar da orientação desse campo elétrico? Pegar uma carga chamada carga de prova. Então você vai pegar uma carguinha aqui e você vai abandonar ela aqui, ó. Pá, abandonar ela aqui.
O que você precisa lembrar dessa carga? Essa carga ela não vai influenciar em nada aqui. Em resumo, você só precisa saber que essa carga de prova ela é positiva. Ponto. Isso. Por definição, a carga de prova é positiva. Acabou. Verdade. Resumido. Pois é. Então, bom, se eu tenho aqui uma carga geradora positiva e uma carga de prova positiva, o que vai acontecer com essa carga de prova? Vai se afastar. Se eu pegar essa carga de prova e colocar aqui, o que vai acontecer? Se afastar. E aqui? Se afasta. Então, com isso, eu consigo encontrar o que nós chamamos de linhas de campo. Mas essas linhas de campo, elas só existem, por quê? Porque nós temos essa carguinha de prova. Se a minha carga geradora do campo é negativa, então eu vou pegar e abandono uma carga de prova aqui. Se a carga de prova é positiva e eu tenho uma carga negativa, o que vai acontecer com essa carguinha de prova? Vai ser atraída. Se eu coloco ela aqui, vai ser atraída. Em qualquer ponto que você coloca, você identificará que ela será atraída. E essa carga de prova... sai do mais, chega no menos. Sai do mais, chega no menos. Isso é muito interessante o que o professor falou. Se você tiver uma representação, as linhas que eu tenho de saída, a minha carga geradora sempre será positiva. As minhas linhas chegando, eu sempre terei uma carga geradora negativa. E eu posso ter duas cargas interagindo, uma carga positiva aqui e uma carga positiva aqui. Eu quero saber as linhas de campo, meu vetor indução, campo elétrico aqui. O que você precisa fazer? Vai representar o campo. Quero saber aqui, exatamente aqui no meio. Se eu solto uma carga de prova exatamente aqui no meio, o que acontece com essa carga? Nada. Ela vai ficar parada. Por quê? Porque ela está sofrendo força das duas. Tá? Então, as suas linhas de campo, elas vão chegar num certo ponto aqui, que elas vão se repelir. Tá? O que eu preciso saber dessas linhas? Elas jamais irão se cruzar. Tá? Jamais irão se cruzar. Beleza? Resumido, professor, como calcular campo elétrico? Campo elétrico nada mais é do que uma força por unidade de carga. Então, se você pegar essa carga aqui, se você colocar essa distância, você tem uma força, tá? E essa força, você vai ter a intensidade da carga geradora, tá? Simples, tranquilo e Posso fazer só uma observação, prof? Pode, prof. Se você está trabalhando com a mesma carga e você coloca essa carga de prova, né? Essa cargazinha positiva de prova em qualquer região do campo, ou positivo ou negativo, não importa. Qualquer região do campo. Perceba pela equação, a função. O campo é a força sobre carga, ou seja, para a mesma carga, se duplicar a força, é porque o campo é 2 vezes maior. Se triplicar a força, é porque o campo é 3 vezes maior. Então, é diretamente proporcional, Maravilha. né, prof? Show de bola, prof. Show de bola. Muito obrigado. Essa ideia de proporcionalidade é sempre válido aqui, tá? Bom, só para a gente lembrar aqui, força pela carga, substituindo a força pela lei de Coulomb, simplificando carga com carga. O campo elétrico, então, é a constante vezes a carga dividido pela distância o quadrado da distância, tá? É isso que nós vamos precisar aqui. Lembra que eu falei para vocês da bendita operação vetorial? Chegamos nela. Você vai fazer da forma como você julgar mais fácil. Tá? Eu prefiro usar a lei dos cossenos, eu gosto de fazer por decomposição, eu gosto de fazer por vetor unitário, eu gosto de faça do jeito que você achar mais fácil. Mas vamos lá. A figura mostra 3 partículas de cargas Q1 positiva, então vou tentar desenhar aqui. Q1 eu tenho uma carga positiva, Q2 e Q3 negativas. Então, vamos deixar elas negativas aqui, negativa e negativa, certo? Todas situadas a uma distância de 3 centímetros da origem. Então, aqui, é a minha origem. Nesse pontinho aqui é a minha origem. Olha que legal. Determine o campo elétrico total produzido na origem desses 3 campos. Simples, fácil e objetivo. Vou deixar isso aqui, preto, para ficar mais visível, né? É e não é. Por quê? Porque você precisa lembrar dessa representação vetorial. É fácil e trabalhoso. É
fácil e trabalhoso. Você vai precisar lembrar dessa definição de campo elétrico. Campo elétrico, vetor, vetor campo elétrico. Constante vezes a carga dividido pelo quadrado da distância. Tá? O que influencia? Esse enunciado seria muito mais fácil se essa carga 1 fosse igual à carga 2 com o sinal contrário. Por quê? Porque elas iriam se anular, mas isso não aconteceu. Então, o que eu preciso fazer? Para eu saber a intensidade do campo, eu vou pensar do seguinte, ó, nesse ponto P, nessa origem, eu vou soltar uma carguinha de prova e eu vou analisar o que vai acontecer com ela. Tá? Então, veja, essa carga 1, ela é uma carga positiva. Então, esquece a carga 2, esquece a carga 3 por um minuto. Você vai analisar a carga 1. Você vai perceber o seguinte, se ela é uma carga positiva, ela vai criar aqui, ó, um campo elétrico de afastamento. Um campo elétrico de afastamento. De acordo, prof? De acordo, professor. A carga 2, agora eu vou analisar. A carga 2 é uma carga negativa. Negativa. Então, agora eu esqueço a carga 1 e a carga 3. Essa carga 2, ela é uma carga negativa. Se eu venho aqui e eu coloco uma carga de prova positiva, o que vai acontecer com essa carga de prova? Ela vai ser atraída. Então, aqui em verde, eu tenho campo elétrico 2. Só que nós temos aquele detalhe, né? Bom, a carga 1 é 2, a carga 2 é 3, ela é maior. Então, eu vou representar isso de uma forma mais correta. Se ela é maior, o vetor 2 tem que ser maior. Tá? Então, campo elétrico 2. E depois, eu tenho aqui o campo elétrico 1, e agora eu tenho a minha terceira carga, que também é uma carga negativa. Se ela é uma carga negativa, ela vai criar, se eu abandono uma carga de prova positiva, ela vai criar um campo elétrico de atração, certo? Então, veja, é um exercício simples, porém, eu preciso fazer uma soma vetorial. Então, vou fazer o seguinte, vamos calcular esses campos bem rapidinho, em seguida nós fazemos essa soma vetorial. Por quê? Porque eu tenho 3 vetores agora. Eu tenho o vetor E1 aqui no quarto quadrante, E2 também no quarto quadrante, e o campo elétrico 3 no primeiro quadrante. Eu preciso transformar esses 3 vetores, que eu não sei quanto é ainda, em um único vetor. De acordo, prof? Posso dar uma sugestão? Diga, prof. Somamos os valores de E1 e E2, Uhum. torna-se um vetor só. E lei dos cossenos para E3 e o resultante de E1 e E2. Legal. Assim, eu gosto da lei. Tá, vamos fazer o seguinte: vamos calcular E1, E2, E3 e a gente já faz isso daí? Pode ser? a minha opinião, né? Eu gosto, mas sabia que eu ainda prefiro a decomposição vetorial? Também. Encontrado o vetor unitário de x, o vetor unitário de y não falha. É claro que aqui, como o meu ângulo é favorável, eu vou utilizar, né? Mas vamos lá. Campo É porque elétrico 60 graus, não, foi justamente por isso que eu comentei. Por ser 60 graus, cosseno é meio. Então vamos fazer dessa forma. Pessoal, o legal da brincadeira é faz da forma mais fácil para você. Tá bom? Ué, claro. Vamos lá. Ó, campo elétrico 1. Constante, 8,99 vezes 10 a nona. Carga 1, 2 mili, então 10 a menos 3, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Distância ao quadrado, qual é a minha distância? 3 centímetros. 3 centímetros, então eu tenho 3 vezes 10 a menos 2. Por que menos 2? Porque é 100 partes do metro ao quadrado, tá? Então aqui, ó, eu tenho, vou colocar uma cor diferente para facilitar. Então eu tenho aqui, ó, 8,99 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 9 vezes 10 a menos 4. O senhor entendeu o que eu fiz, né? 8,99 dividido por 9 vai dar um valor tão próximo que eu já vou simplificar aqui, tá, pessoal? Então sobrou o quê? 2 dividido por nada. Então eu tenho direto aqui 2 vezes 10. 9 menos 3, 6. 6 menos com menos, mais. 6 mais 4. 10 a décima. 2 vezes 10 a décima. Unidade de medida, lembrando, eu tenho aqui Newton por Coulomb.
Beleza? Se essa lógica é verdadeira, prof, vai resolver todo o meu problema, né? Então, eu vou pegar o campo 2 simplificado ao máximo para ganhar tempo também. Então, ó, campo elétrico 2, o verdinho aqui, ó. Campo elétrico 2, eu tenho 8,99 vezes 10 a nona, a carga 2 é de 3 vezes 10 a menos 3, e a distância é a mesma, então eu vou vir para cá, ó, 9 vezes 10 a menos 4. Corto este com este, eu tenho o valor de 3 vezes 10, também elevado a décima, Newton por Coulomb. Rápido ou dá para entender, prof? Dá para entender tranquilo, prof. Dá para entender? Então, bora para o próximo. O próximo é o campo elétrico 3. Campo elétrico 3, então vale. Mesmo esquema, constante, 8,99 vezes 10 a nona, carga, 4 vezes 10 a menos 3. Lembrando que a carga é em módulo, tá? Então, já coloquei aqui, ó, 3 centímetros ao quadrado dá 4 vezes 9 vezes 10 a menos 4. Corto este com este, eu tenho o valor de 4 vezes 10 a décima Newton por Coulomb. Beleza, pessoal. Então, agora ficou fácil. Por quê? Porque eu vou trazer para cá. Ó. Eu tenho um plano cartesiano, tentar fazer mais organizado possível. Então, eu tenho um plano cartesiano, eixo x, eixo y. Eu tenho um vetor para cá. Esse é o meu campo elétrico 1, que vale 2 vezes 10 a décima. 2 vezes não, 10 prof. A décima. O de cima não é tá, perdão. O 3. Perdão, esse é o 3. Esse é o Muito 4, obrigado. Vale 4. Esse aqui é o campo elétrico 3, realmente. Então, aqui, ó. Esse é o campo elétrico 3, que vale 4 vezes 10 a décima, tá? Vetor. E aqui eu tenho dois vetores. Eu tenho o vetor 1. Minha caneta está desligando aqui. Só aqui. Aqui eu tenho dois vetores. Ó, o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2. Como eles têm mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar esses dois, tá? Então, eu vou fazer o que aqui? Vou fazer direto o campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Ou seja, eu tenho 3 vezes 10 a décima mais 4 vezes 10 a décima, tá? 3 vezes 10 a décima mais 4 vezes 10 a décima, eu tenho 7 vezes 10 a décima. Então, para cá, ó, formando um ângulo de 30 graus também. Aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho 30 graus. É o campo elétrico resultante de 1 e 2. E ele vale 7 vezes 10 a décima Newton por Coulomb. Beleza. Então, são esses dois caras que eu preciso somar agora. Esse vetor com este vetor. O professor Roberto Lapa disse, encontre a lei do cosseno. Lei do cosseno diz que o campo elétrico resultante ao quadrado é igual ao campo elétrico 1 ao quadrado mais campo elétrico 2 ao quadrado mais 2 vezes o campo elétrico 1 vezes o campo elétrico 2 vezes cosseno do ângulo. Tá? Fazendo esse produto, essa lei dos cossenos, eu vou transformar estes dois vetores em um único vetor. Detalhe, professor, ele vai exatamente no eixo X? Vai exatamente no eixo X? Não, não por quê? Porque essa resultante, ela é maior, tá? Então, se fossem iguais, iria, né, prof? Se fossem iguais, né? Mas, infelizmente, não são. Então, vamos lá. O campo elétrico resultante ao quadrado é igual ao campo elétrico 1. Aqui, eu vou chamar esse cara, 4 vezes 10 a décima ao quadrado, mais campo elétrico 2, 7 vezes 10 a décima ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 10 a décima vezes 7 vezes 10 a décima vezes cosseno de 60, que é o ângulo que eu tenho formado entre eles. Veja, essa é mais uma proposta. O que você pode fazer é decompor esse vetor em x e y, encontrar esse vetor em x e em y, transformado em dois vetores apenas, e, a partir disso, aplicar Pitágoras, que eu não sei se é mais fácil. Só acelerei porque o meu tempo já extrapolou. Então,
Um minutinho, por gentileza. Vamos concluir isso. Campo elétrico resultante é igual a 16 vezes 10 a 20, mais 7 vezes 7, 49 vezes 10 elevado a 20, mais 2 vezes 7 vezes cosseno de 60, vale quanto mesmo? Meio. Multiplico por 2, divido por 2, dá meio. 7 vezes 4, 28 vezes 10 elevado a 20. Ah, que beleza, professor. Dá para somar tudo direto. Raiz, 16 mais 49, 50, 65, 65, 93? 93. Vamos conferir para não ter erro. Nessas horas até a calculadora a gente utiliza. 93 vezes 10 elevado a 20. A raiz de 93, eu tenho, então, 9 vezes 10 elevado a... Não, dá 9,64. 9,64 vezes 10 elevado a... Então, divide expoente pelo índice, décima Newton por Coulomb. Então, o que eu fiz? Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Só para concluir, eu transformei... Eram 3 vetores. 2 vetores eu já transformei em um vetor aqui. E desse um vetor, eu estou somando esses vetores. Ele me gerou um terceiro vetor para cá, ó. Um terceiro vetor para cá. Ele não é no eixo X, ele é próximo do eixo X. Esse é o meu vetor resultante que eu quero encontrar de 9,64 vezes 10 a décima Newton por Coulomb. Certo? Meu Deus do céu, o tempo voa. Queridos, só para constar para vocês, eu separei um exercício de fluxo elétrico para vocês. Eu vou deixar para vocês aqui um exercício bem tranquilo para a gente calcular essa ideia de linhas de campo, que nós pegamos uma pequena área. Então, aí entra uma superfície gaussiana, tá? Nós trabalhamos com uma integral, mas o exercício é bem tranquilo. Não vai dar tempo, mas tira um print agora, faz, resolve, me manda na tutoria. Além desse exercício, eu coloquei também um exercício sobre velocidade de deriva e densidade de uma corrente. Corrente elétrica, tá? Então, entramos em eletrodinâmica, e aí eu deixei um exercício sobre velocidade de deriva. Não sabe o que é? Tem dúvida? Manda uma tutoria que eu vou ajudar vocês. Por fim, densidade de uma corrente, corrente pela área, e aí um exercício de corrente elétrica trivialzíssimo, e um exercício para calcular densidade da corrente. Por gentileza, tente fazer esse exercício. Caso você encontre dúvidas, só tem uma coisa que você pode fazer. Nos procure pela tutoria, que nós iremos te auxiliar. Certo, professor? Certíssimo. É isso aí, Peço sempre desculpas. na tutoria. Não tenham vergonha de perguntar. Qualquer pergunta é boa. A gente prepara a aula. Isso aqui vai sobrar tempo, mas a gente começa a falar, o negócio voa. Surgiu dúvidas, manda para cá. Professor Roberto, muito obrigado pela parceria. Muito obrigado você também, professor Roberto. Qualquer coisa, só chamar. Pessoal, até mais. Bons estudos. Até mais, gente.